E aí, bebês? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Espero que estejam todos bem nesse dia maravilhoso. Neste capítulo, nós vamos ver unidades de medida e unidades de área. Também vamos calcular perímetro e aprender sobre os múltiplos e submúltiplos de unidades de medida. Então, olhe, tudo que pode ser medido é expresso através de uma unidade. E há muito tempo, era comum o uso de unidades de medidas não padronizadas, como por exemplo o palmo, Muitos de nós já vimos nossos avós medindo as coisas com a palma da mão, o palmo. Outras medidas eram o pé, o passo, dentre outras coisas. Que eram complicadas essas medidas de se lidar, porque o meu palmo é diferente do palmo de vocês, né? Como o pé e o passo varia de uma pessoa para uma pessoa. Então gerou muitos problemas. Gerava muitos problemas. Porque, por exemplo, por que é tão importante a padronização das medidas? Porque vamos supor, duas engrenagens, por exemplo, elas têm que funcionar em perfeito encaixe. Para elas se encaixarem, bem, elas têm que serem produzidas com base nas mesmas unidades de medida, no mesmo sistema. Então, o que garante, por exemplo, que uma determinada peça fabricada no Japão encaixe em outra peça fabricada, não sei, em Portugal, é que eles trabalhem com o mesmo sistema de medidas. Depois da Revolução Francesa, se juntou-se alguns cientistas e matemáticos e definiram o sistema métrico decimal. Não só o métrico, o que é o metro, mas definiram outras unidades a serem utilizadas como padrão. E nós vamos trabalhar com o metro nesse capítulo, saber lidar bem com o metro, certo? Então, através do metro, nós temos uma unidade de medida para representar o comprimento, a área, o volume e a capacidade. Então, a unidade de medida fundamental do comprimento definida por essa comissão foi o metro. A maioria dos países, gente, usam o sistema que é o Sistema Internacional de Unidades, Ele define as unidades padrões para não só para o comprimento, mas para várias outras coisas. Entretanto, existem alguns países que ainda se recusam a usar o sistema, mas a maioria usa. E nós também, aqui no Brasil. Então, vamos entender o metro, Ele é representado com a letrinha M, É sua abreviação, para que a gente não fique escrevendo sempre a palavra metro, 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 metro. Coloca-se um Mzinho. E existem, com base no metro, os submúltiplos e os múltiplos. Por exemplo, tem um metro, Você tem um metro. Mas imagine que você queira representar comprimentos bem menores que um metro. Se são bem menores que um metro, nós utilizamos os submúltiplos. Submúltiplos, certo? Que é os três principais. São o decímetro, o centímetro e o milímetro. Mas se queremos representar valores de comprimentos que são bem maiores que um metro, aí a gente usa os múltiplos. E os principais são o, o decâmetro, o hectômetro e o quilômetro. Vamos ver os submúltiplos. O decímetro, ele é a 10ª parte do metro. Então, veja só, 1 decímetro representa a 10ª parte. Como é que representa em fração? 1/10. Como é que representa uma fração? Fica 1 sobre 10. Então, veja, 1 decímetro é 1/10 do metro, ou seja, 10ª parte do metro. Ou posso fazer 0,1 metro, porque se você colocar dividir 1 para 10, vai ficar 0,1.
Então, 1 decímetro, ou você escreve no formato de fração, 1/10 metro ou 0,1 metro. E o centímetro? Centímetro, ó, centi é de 100. Então, centímetro é a centésima parte do metro. Então, a gente vê, por exemplo, o centímetro e o milímetro na régua, que nós utilizamos usualmente nos nossos estudos. Então, o centímetro é a centésima parte do metro. Então, 1 centímetro pode ser representado no formato de fração assim, ó. 1/100, né? 1 centésimo, aí metro, ou 0,01 metro. E o milímetro já é a milésima parte do metro. Então, 1 mm, 1 milímetro, né? 1/1000 metro, ou 0,001 metro. E através dessas informações, nós podemos fazer relações, estabelecer relação do metro com os seus submúltiplos. Agora, quando a extensão a ser medida é muito grande, usamos unidades de medida maiores que o metro, mas que usam o metro como base. O decâmetro, hectômetro e o quilômetro. Então, por exemplo, o decâmetro, o dec é de 10, né? Então, o decâmetro contém 10 vezes o metro. Então, ó, 1 DAM, que é a abreviação para o decâmetro, 1 decâmetro é igual a 10 metros. O hectômetro contém 100 vezes o metro, então 1 hectômetro é igual a 100 metros. E o quilômetro contém 1000 vezes o metro. Então, quando temos assim, ó, 1 km, o km é a abreviação de quilômetro, 1 quilômetro é igual a 1000 metros. Temos aqui, ó, a tabelinha. A unidade fundamental aqui no meio, que é 1 metro, e os seus submúltiplos. Então, ó, 1 decímetro, 0,1 metro, 1 centímetro, 0,01 metro, 1 milímetro, 0,001 metro. 1 decâmetro, 10 metros. Hectômetro, 100 metros. E 1 quilômetro, 1000 metros. Uma outra coisa que é bem interessante observar nessa tabela é que, por exemplo, se a gente observar da esquerda para a direita, nesse sentido aqui, se a gente observar. Da esquerda para a direita, se você observar, ó, cada unidade contém 10 vezes a seguinte. Olha só. Essa contém 10 vezes a mais que essa, que contém 10 vezes a mais que essa, que contém 10 vezes a mais que essa, que contém 10 vezes a mais que essa, 10 vezes a mais que essa e essa 10 vezes a mais que essa. Então, cada unidade aqui contém 10 vezes a unidade seguinte, 10 vezes a mais que a unidade seguinte. E isso olhando da esquerda para a direita, né? 10 vezes a unidade seguinte. Dessa forma, né, as medidas do comprimento obedecem um sistema decimal de unidades de medida. Né? E aqui, a título de curiosidade, ó, algumas medidas que não pertencem ao sistema métrico, que são utilizadas ainda em alguns países, como, por exemplo, os Estados Unidos ainda usam polegadas, usam pés, usam jardas. Né? Quem já assistiu um jogo de futebol americano, por exemplo, escuta muito esse termo jardas, né? Nos esportes de lá. Então, lá eles ainda, né, usam esse sistema que não é o métrico, né? Por exemplo, a polegada, quando nós escutamos uma televisão de 32 polegadas, de 70 polegadas, né? Uma polegada vale aproximadamente 25,4 milímetros, né? Ou 2,54 centímetros. A jarda vale aproximadamente 91,4 centímetros, ou seja, menos que 1 metro, ó. Uma milha vale aproximadamente 1.609 metros e um pé vale aproximadamente 30,48 centímetros. A leitura, né, das medidas se dá de acordo com a letrinha que tem aqui. Se é o M, então é metro. Então, aqui nós temos 13,075 metros. Mas o jeito correto de se ler isso aqui é o seguinte, ó. Antes da vírgula temos 13 metros, é a parte inteira. Mas depois da vírgula, esse 0,75 é o quê? Então, se você organizar na tabela, ó, posicione sempre no metro.
Seu método é esse. Observe o algarismo antes da vírgula, o algarismo que está com a vírgula é o 3, posicione no metro, está aqui, ó. 3, aí antes deles antes do 3 tem o 1, está aqui o 1. E depois da vírgula eu sigo colocando, ó, o 0, o 7 e o 5. O 5 aqui finalizou na casa dos milímetros. Então significa que nós temos, veja só, 13 metros e 75 milímetros. Então, aqui, ao invés de você ler 13,075 metros, que não é a maneira correta, você lê que são 13 metros e 75 milímetros. Um outro exemplo, temos aqui 3,07 km é o quê? Quilômetro, unidade do quilômetro. Então, eu vou me posicionar na casinha do quilômetro. Aqui eu me posicionei na casinha do metro, na unidade do metro. Aqui eu vou me posicionar na unidade do quilômetro. Então, onde tem a casa inteira com a vírgula, que é o 3, eu vou colocar no quilômetro. Tá aqui, ó, 3, e depois seguir colocando os outros valores. Seguimos colocando o 0 e o 7. O 7, que é a última casa decimal, parou aqui, no decâmetro. Então, não se lê 10,07 quilômetros. Você vai ler 3 quilômetros e 7 decâmetros. Esse outro aqui, ó, nós temos 56,106, o HM, que é o prefixo, né, a abreviação para o hectômetros. Então, o hectômetros é a unidade que a gente vai usar como base. Então, eu vou pegar o valor que está mais próximo da vírgula, a parte inteira, ó, é 6, e o 6, a gente vai posicionar na casa do hectômetro. A gente vem aqui, ó, o hectômetro e coloca 6, e à direita e à esquerda a gente vai sair colocando os outros valores que faltam. Então, aqui à esquerda do 6, temos o 5, posiciona. Depois da vírgula temos 1, 0, 6. Então, vamos lá. Ó. Antes da vírgula temos 56 hectômetros. Hectômetros, está aqui, 56 hectômetros. Depois o 106 foi parar na casa, né? A última casa decimal parou na casa do decímetro. Então, nós lemos 56 hectômetros e 106 decímetros. Se você precisa, né, em alguma situação, converter ou transformar, né, as medidas de comprimento de uma para outra, de metro para decímetro, para milímetro, para quilômetro, né, você pode seguir esse passo a passo aqui, considerando aquela tabelinha lá com submúltiplos. Então, temos lá quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Nós vimos que cada unidade contém 10 vezes a seguinte. Você olhar da esquerda para a direita, né? Que esse contém 10 vezes a mais que esse contém 10 vezes a mais que esse 10 vezes esse, 10 vezes, e assim por diante. Então, por exemplo, se você quer transformar de quilômetro para hectômetro, você vai pegar o valor e multiplicar por 10. Simplesmente isso. Se você quer transformar desse para esse, você vai multiplicar por 10. Se você vai multiplicar de decâmetro para metro, também vai multiplicar por 10. Agora, se você quisesse, por exemplo, desse até chegar nesse aqui, você ia precisar multiplicar por 10 quantas vezes? Ó? 1, 2, 3. Então, significa que de quilômetro para metro, ó, 10 vezes 10 vezes 10 dá 1000. De quilômetro para metro, a gente ia multiplicar por 1000. Por exemplo, ó, temos 72,25 hectômetros para transformar para metro. Desse daqui até chegar no metro, a gente tem que multiplicar por 10 duas vezes. Ó. Se você multiplicar por 10 uma vez, a vírgula vem para cá.
Se você multiplicar de novo, aí ela vem para cá. Ou seja, ficamos com 7.225 metros. Certo? Se você multiplicar por 10 uma vez, a vírgula pula para cá. Se você multiplicar por 10 de novo, a vírgula pula para cá. Ou veja que 10 vezes 10 é 100. Multiplicando isso aqui por 100, vai dar esse valor. Agora, se fosse o contrário, né? Se a transformação ou a conversão, ao invés de vir da esquerda para a direita, fosse de algum elemento da direita para a esquerda, como por exemplo, de milímetro para metro, de centímetro para metro. Então, veja, se nesse sentido aqui a gente multiplica, vai fazendo vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10. Então, se é o contrário, a gente vai fazer o quê? Dividir. Significa que desse para esse divide, desse para esse divide, desse para esse divide e assim por diante. Então, ó, desse para esse divide por 10, desse para esse divide por 10 e assim por diante. Se eu quisesse, por exemplo, de milímetro para metro, eu ia ter que dividir por 10 três vezes. Divide por 10, divide por 10, divide por 10. Ou você pode fazer o seguinte, ó, 10 vezes 10 vezes 10 dá 1000. Então, significa que de milímetro para metro, a gente vai ter que dividir por 1000. Por exemplo, se a gente quisesse de centímetro para metro, tinha que dividir por 10 duas vezes ou simplesmente perceba, 10 vezes 10 é 100. Então, de centímetro para metro, a gente vai ter que dividir por 100. Então, por exemplo, ó, temos 23 decímetros para transformar para metro. De decímetro para metro está aqui, ó. Tem que dividir por 10 uma vez. Se você tem que dividir por 10 uma vez, então você anda com uma vírgula só uma casa. Então, veja, ó. Aqui não tem vírgula. Faz de conta que tem 1, aí ele andou com a vírgula uma vez, ó, ficou 2,3. Então, 23 decímetros é 2,3 metros. Aqui, por exemplo, transformando de milímetro para decímetro. Perceba, de milímetro para decímetro, tem que dividir duas vezes. Se tem que dividir duas vezes, então você vai adicionar mais duas casas decimais. Vão andar com a vírgula mais duas casas. Então, veja só, a vírgula já estava aqui. Aí ele andou mais duas casas e colocou a vírgula, ficando com 0,0052. Quando forem fazer os exercícios, tenham aquela tabelinha em mãos. Até que vocês se habituem a fazer, né, sem precisar dela. Aqui, por exemplo, transformando de metro para quilômetros. De metro para quilômetros. Veja só, divide 3 vezes por 10. 3 vezes. Se você vai dividir por 10, por 10, por 10, 3 vezes, significa que você vai ter que andar com a vírgula 3 vezes. Então, veja, eu estou indo nesse sentido aqui, da direita para a esquerda. Então, a minha vírgula também vai andar da direita para a esquerda. Então, veja só, temos aqui 254, vou colocar uma vírgula aqui no começo, vou andar com ela 3 vezes. Andou 3 vezes, põe a vírgula. Ficamos, então, com 0,254. Certo? Então, se você está andando nesse sentido, a vírgula vai andar nesse sentido. Já nessa aqui, você está andando para a direita. Então, a vírgula também vai andar para a direita. E a quantidade de casas que ela anda depende de quantas vezes você tem que multiplicar por 10. Então, lembre desse macete, lembre desse truque, que facilita bastante as transformações e conversões de uma unidade para outra, ok? Converta os valores abaixo para as unidades indicadas. Olha só, para auxiliar vocês a entenderem a questão, eu vou colocar aquele macete aqui, resumido aqui, os dois passos. Então, veja só, de quilômetros para metro, ó, de quilômetro para metro, a gente vai andar para onde? Para a direita. Então, a vírgula também vai andar para a direita. Quantas casas ela vai andar para a direita? Ó, de quilômetro
para metro, multiplica por 10 vezes 10 vezes 10, 3 vezes. Então, a vírgula vai andar para a direita 3 vezes. Então, ou você simplesmente vê, vezes 10 vezes 10 vezes 10, significa que a gente vai ter que multiplicar isso aqui por 1000. Esse aqui vezes 1000, ficamos com 2.500 metros. A letra B nós tínhamos de 220 milímetros para centímetros. De milímetros para centímetros, nós vamos agora para onde? Para a esquerda. Se é para a esquerda, a vírgula também vai andar para a esquerda. De milímetro para centímetro, divide por 10 apenas uma vez. Então, a vírgula só vai andar uma casa. Então, coloca uma vírgula aqui e ande ela uma casa. Ele vem para cá. Você não precisa escrever 22,0. Você pode simplesmente colocar 22 centímetros. Na letra C, nós temos de milímetro para metro. De milímetro para metro, nós estamos indo para a esquerda. Então, a vírgula também vai andar para a esquerda. Quantas casas essa vírgula vai andar para a esquerda? Veja só. De milímetro para metro, vamos dividir por 10, por 10, por 10, 3 vezes, ou seja, dividir por 1000. Se você divide por 1000, você vai voltar, ó, 3 casas a vírgula. Então, isso daqui, ó, dividido por 1000, isso daqui dividido por 1000 vai ficar 0,145. Tá vendo? A vírgula andou 3 casas. Então, 0,145 metro. Na letra D, nós tínhamos de 0,70, 0,45, 7,45, desculpe, 7,45 decímetros em centímetros. Vamos ver. De decímetro para centímetro, tá aqui, ó. A gente está indo para a direita. Então, a vírgula vai andar para a direita. Se multiplica por 10 uma vez, então só pula uma casa. Então, pega a vírgula para cá e pula para a direita uma casa. Vamos ficar com 74,5 centímetros. Na E, nós tínhamos de 2,7 metros em centímetros. De metro para centímetros, estamos indo para a direita. Então, a vírgula vai andar para a direita. Ou você vê a vírgula, então você vê o seguinte. De metro para centímetro, você vai multiplicar por 10 duas vezes, ou seja, multiplicar por 100. Então, isso daqui multiplicado por 100 vai dar 270 centímetros. E metro para quilômetro. De metro para quilômetro, veja só, nós estamos indo para a esquerda. Então, a vírgula vai andar para a esquerda. Quantas casas? Ó, divide por 10, divide por 10, divide por 10, ou seja, divide por 1000. 3 vezes, então, 10 à terceira. 10 elevado a 3, 1000. Então, anda a vírgula com 3 casas. Ó. Bota uma vírgula aqui em 3 casas. Ó. 1, 2, 3, vem para cá. Então, ficamos com 4,6. Não precisa colocar assim, ó. Basta deixar 4,6 quilômetros. E o perímetro, que é um perímetro de uma figura. O perímetro, gente, nada mais é do que a medida do contorno dessa figura. Então, se eu tivesse uma circunferência, o perímetro seria a medida desse contorno. Se eu tenho a quadra inteira aqui, ó, o perímetro seria a medida desse contorno. Então, para encontrar o perímetro de uma figura plana, a gente soma as medidas de todos os lados, porque se você somar a medida de todos os lados, você vai ter a medida, então, do contorno da figura. Então, imagine isso aqui é uma quadra, nós temos as medidas aqui, ó, né, o comprimento e a largura. Então, para encontrar o perímetro, a gente somaria aqui a medida de todos os lados. Então, novamente, a soma de todos os lados de uma figura plana chama-se perímetro. Então, por exemplo, calcule o perímetro das figuras. Então, para calcular, a gente vai somar todos os lados. Então, localize quantos lados tem. Nós temos aqui 1,
2, 3, 4, 5, 6 lados. Então, a gente vai somar as medidas desses 6 lados. Então, eu vou começar partindo do ponto A e eu vou marcar para não correr o risco de da gente repetir, né? Não repetir nenhum lado, colocar de novo. Então, vou começar aqui, o ponto de partida, o ponto A. Então, o lado AB mede 0,5, mais de B até C, 2,5, mais de C até D, 1,5, mais de D até E, que mede 0,5, mais de E até F, que mede 2,5, mais e por último aqui, ó, de F até voltar para o ponto A. Chegamos, ó, 1,5. Então, veja, para encontrar o perímetro, eu percorri o contorno da figura somando as medidas dos lados. Somando 0,5 com 2,5 dá 3. Aí 1,5 mais 0,5, 2. 2 com 3, 5. 2,5, 1,5, 4. Totalizando aí o total de 9 centímetros. Então, o perímetro da figura da letra A dá 9 centímetros. E na letra B, vamos ver, temos, partindo do ponto A, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 lados. Então, vamos percorrer o contorno, anotando as medidas para calcular o perímetro. Então, de A até B temos 1,7, mais aqui, ó, 1,7 de novo. Daqui para cá, 1,7. Aqui também 1,7, de D até E. Depois de E até F também 1,7. Mais de F até A, finalizando 1,7. Temos, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados que medem 1,7. Então, eu posso fazer simplesmente 6 vezes 1,7, para ser mais rápido o meu cálculo. Então, 6 vezes 1,7, que dá 10,2. E unidade do perímetro, ó, centímetros. Por hoje é só, pessoal. Fiquem com Deus. Um cheiro, um abraço, um arroxo e até a próxima aula.